Tudo bem, Fabiana? Tudo ótimo, prazer estar aqui com vocês nessa live maravilhosa. Fazia um tempo que eu não fazia live também no meu É. canal. Eu estava fazendo sempre às segundas-feiras e aí eu dei uma parada, a gente vai fazendo outros projetos, né? Mas sempre estou na live de alguém, assim, então é um prazer estar aqui. Então, primeiramente, seja bem-vinda à nossa primeira live de Obrigada. 2023. É, É uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada pela tranquilidade de ter aceitado o convite, a paciência de ter conversado com a gente. É prazer em conhecê-la. Dei uma stalkeada aí antes do seu trabalho, antes de começar a live, para conhecer um pouco da Fabi. E já gostei, porque tem todo um trabalho aí de energia e já é muito do que eu acredito. sim, Então vai ser um prazer aprender um pouco aqui com você, ouvir você, tá bom? Então seja obrigada. bem-vinda. Muito obrigada. Vou deixar você se apresentar aí para as pessoas aqui do nosso Sim. Instagram. Muito bem, então eu sou a Fabi Mangini, eu já trabalho com terapias há mais de 15 anos, me formei em educação física, então eu comecei através do corpo, depois eu fui, né, mais para a parte holística. Hoje eu trabalho com constelação familiar, estou estudando psicanálise, atendo, né, particular, né, online e presencial também. E aí essa terapia integrativa, né, de que todos nós somos aí com o nosso corpo físico, emocional, mental e espiritual, e que essa junção e essa transformação acontece de dentro para fora e também de fora para dentro. Então, são os acessos que as pessoas têm para poder se transformar a cada dia, né? Então eu sou uma pessoa que estou a serviço da vida, né, como se diz, né, trabalhando para ajudar cada vez mais as pessoas a se encontrarem, a conseguir trazer o melhor delas para progredir, para prosperar, para amar, né? Que maravilha, Fabi. Eu vi um pouco aí do seu trabalho e fiquei surpresa. Eu falei, nossa, é personal trainer também. E aí, ao mesmo tempo, já trabalha também com a questão da terapia. Eu faço uma terapia que é terapia energética também. Já fiz constelação familiar. Já tem 5 meses que eu tô com essa questão da terapia. E assim, eu já senti que eu já tive uma mudança muito grande, um avanço muito grande, porque eu era uma pessoa um pouco preconceituosa com terapia, né? E aí eu entendi que tem também a psicanálise, né? As ciências, mas também vem essa vertente da energia, que a gente também trabalha uma outra área de dentro para fora, igual você falou, e Sim, a gente começa a trabalhar o nosso autoconhecimento. E eu achei fantástico. Adorei o tema da nossa live hoje. É sim. um tema que as pessoas aqui têm muita dúvida e querem. Uma coisa que eu reparei é que as pessoas querem uma resposta imediata, só que não é assim que funciona, né? Exatamente. E As aí pessoas querem uma receita, né? E não existe receita, não né? existe a receita, é passinho, é degrauzinho por É, degrauzinho. exatamente. Então, antes de você começar aí com o tema, eu vou falar aqui para as pessoas, pessoal, quem quiser, ao longo da nossa conversa, mandar aí perguntas e comentar também, estamos aqui disponível para poder dar uma pausa em qualquer momento para poder responder. Tá bom? É Então isso pode mesmo. ficar à vontade, Fabi. Aí a gente vai trocando, vai Vamos conversando do falando, jeito que vai você me achar perguntando melhor. também. Sim, sim. Então, como a gente estava falando, né, sobre as relações, sobre o autoconhecimento e as relações, o que isso pode ter a ver, né? É justamente a gente acertar as relações com a gente mesmo, né? Eu estou escrevendo um e-book falando sobre isso, que são 5 passos do autoconhecimento. Quais são os passos do autoconhecimento para a gente se conhecer? Então, as pessoas às vezes não têm a possibilidade de fazer uma terapia, né? Então, essa rede, né? O Instagram é uma ótima ferramenta, inclusive, né? Para muitas pessoas na pandemia, agora, tem muita gente falando sobre autoconhecimento, tem muita gente ensinando muitas coisas, atendendo por aqui também. Então, eu acho que é uma ferramenta brilhante para as pessoas que gostam e querem aproveitar esse momento também para se autoconhecer. Então, a ideia do relacionamento é saber o nosso relacionamento primeiro, né? É a relação com a gente mesmo. Então, como funciona isso? Como é se autoconhecer? É saber de onde a gente vem. Então, falando um pouco da constelação familiar, né? Qual é o nosso sistema familiar? De onde viemos? Quais são os padrões que nós carregamos da nossa família? E quais são as coisas que a gente repete hoje, que talvez são padrões que a gente não gostaria mais de viver?
E aí, através disso, a gente começa o quê? A atrair algumas relações que vão trazer à tona um pouco disso que a gente precisa curar na gente. Então, quando eu falo do autoconhecimento, é na ideia de que todas as relações, inclusive as relações, né, das relações amorosas, são relações que servem para quê? Para nos olhar. As relações servem para transformar nós mesmos. Por isso a gente atrai algumas pessoas que vão trazer o quê? Aquilo que a gente precisa aprender naquele momento. Porque nós, como você disse da energia, nós somos energias. E trazemos, né? Fizemos esse encontro com as pessoas, também com a mesma energia. Né? Então, quando estamos num padrão, às vezes, repetitivo, traz a nossa família alguma dor, alguma coisa, a gente vai reverberar isso nas nossas relações com a gente e na relação com o outro. E aí a gente acaba fazendo o quê? Responsabilizando o outro para as nossas debilidades. Né? Então, a pessoa fez isso para mim. Eu encontrei com tal pessoa e essa pessoa me traiu, ou essa pessoa me tratou mal, ou essa pessoa, eu estava num relacionamento abusivo, né? Óbvio que quando a gente fala que a culpa, né, na verdade não existem culpados, mas que nós somos responsáveis pelas relações que a gente atrai, algumas pessoas não entendem. Né? Nossa, mas eu atraí isso? Jamais eu atraí isso, porque eu não gostaria que isso acontecesse comigo. Obviamente que não. Mas em que lugar, às vezes, quando a gente encontra alguém indisponível, nós também não estamos indisponíveis lá no fundo, de que a gente não percebe. Então, a psicanálise e a constelação familiar, elas trabalham um pouco juntas em algum lugar, de que nós, num processo inconsciente, atraímos relações das quais a gente precisa aprender, mas a gente não gosta daquilo, né? Sim. E aí, quando a gente pega a responsabilidade para a gente, quando a gente fala, peraí, o que eu preciso aprender com isso? Aí a coisa vai mudando de figura, porque você vai olhar para essa relação de uma forma diferente. Então, todas as vezes, né? Por isso que não existe essa receita de bolo de que como atrair um homem não sei o quê, né? Que tem muitos dos cursos na internet, né? Sim. E como atrair um homem ou uma mulher de valor. A gente atrai quando a gente está nesse lugar do valor, né? E como valorizar? Às vezes a gente faz com que a pessoa, né, queira que a pessoa atraia uma pessoa legal, uma pessoa que passe segurança para a gente, uma pessoa que nos ame, mas e você? Qual é a relação com você? Você se respeita, né? Então, o que é respeitar? Às vezes no trabalho mesmo, você está no trabalho, vou dar um exemplo muito prático que vocês vão realmente entender o que eu estou dizendo. Estou no trabalho, faço uma coisa que eu não gostaria de fazer. Não é minha obrigação, mas eu estou contrariado de fazer e eu vou acabar fazendo porque aquilo ali é contrariedade. A gente vai se contrariando, a gente vai fazendo algo que a gente não gostaria. Então, quando a gente faz isso, a gente nos desrespeita. E desrespeitar, óbvio que é uma obrigação de trabalho, você vai fazer. Sim. Mas, por muitas vezes, estamos fazendo alguma coisa das quais a gente não está afim. É aquela dificuldade de dizer não, sabe? Sim. E aí é a dificuldade, dificuldade, né? Você diz não para você, você dá sim para você, diz não para o outro, e ao contrário também acontece. Mas em que momento você está se desrespeitando? E aí é interessante. Duas coisas que eu queria comentar. Primeiro, que você falou antes da internet, dela ter abrido um espaço enorme. Eu estava pensando aqui antes de começar a live, como que a pandemia ela trouxe muitas tragédias, mas também como que ela também teve essa parte de saldo positivo para algumas coisas e também da gente ter que se olhar, né? Olhar para dentro. Sim. E a outra coisa que eu queria comentar é sobre isso. Às vezes a gente está condicionada a estar num lugar porque a gente acostumou com aquilo ali, correto? Por exemplo, um
trabalho. A gente está ali, por exemplo, 10 anos nesse trabalho, nesse relacionamento, seja qual for. Só que a gente faz aquele trabalho porque a gente acha que pra gente é como se fosse a vida da gente, porém tá se tornando abusivo e a gente não tem percebido até o ponto de você chegar na crise de ansiedade, estresse, tudo isso vem Exatamente. dessas relações, que é o que você está falando, né? Exatamente. E aí eu Entendo. digo uma coisa, de que quando você não sabe o que quer, você aceita qualquer coisa, né? Então, é saber quais são as coisas que você gostaria, seja num relacionamento, seja num trabalho. Se você está num trabalho do qual você não gosta, qual que é a energia que você vai demandar nesse trabalho? Uma energia péssima. Você vai acordar mal, você vai viver o seu dia mal, você só vai estar feliz quando você voltar para casa e falar, graças a Deus. E aí você trabalha só para poder ganhar o dinheiro no final do mês, mas você fica mal e você adoece, porque você está aceitando algo que não está legal para você. Então, isso é ainda o desrespeito. E nas relações, é quando você não coloca quais são as coisas que você gostaria numa relação. Ah, eu sei o que eu não sei o que eu gostaria, eu sei o que eu não gostaria, por exemplo, eu não aceito mais. Então, o que você aceita e o que você não aceita, né? Quando você aceita o inaceitável, você entra numa relação abusiva. Por quê? Porque a gente cria uma expectativa de que o outro vai mudar e não vai. Então você encontra uma pessoa, essa pessoa tem, por exemplo, uma pessoa que fuma. Ah, eu não gosto de uma pessoa que fuma, mas aí aquela pessoa fuma. Aí você entra num relacionamento e diz, ah, ela fuma, mas tudo bem, vai, ela fuma. Ah, já já ela vai parar de fumar, porque aí depois eu vou conversar com ela e nananá, nananá, nananá. Não, né? E aí você fica na expectativa de que você vai modificar o outro, que essa pessoa, em algum momento, ela vai parar de fumar por tua causa. E ela não vai. Só que você cria aquilo e você fica ali com aquela ideia. E depois o que você vai fazer nesse relacionamento? Você vai cobrar. Você vai cobrar o outro, vai dizer, oh, mas ó, peraí, você fuma, eu não gosto que você fuma. Então, mas peraí, eu já era assim quando eu conheci você. E eu não falei que eu ia parar de fumar por tua causa. E aí começa, mas aí fala, nossa, aí você vai culpar o outro, né? Nossa, eu tô até agora num relacionamento de 3 anos e a pessoa não parou de fumar, tal, não sei o quê. Não, você sabia que ela era assim desde o começo. Você aceitou. Então, é aceitar o inaceitável, é onde você se desrespeita. E aí, o que acontece? Você atrai pessoas que vão também te desrespeitar nesse lugar. Porque é uma ressonância, né? Então, eu não me amo, eu não sou amada. Eu aceito o inaceitável, eu atraio desrespeito. E essas dinâmicas acontecem a todo tempo. Então, é tanto a nível da psicanálise, tanto a nível de sistemas da constelação familiar. Só que existe o que a gente atrai, existe a nossa morfologia, a nossa genética e existe o nosso padrão familiar, que às vezes a gente faz de uma maneira inconsciente. Tanto na psicanálise quanto no sistema familiar, é inconsciente. Porque se fosse consciente, a maioria estaria, né, no seu processo brilhando, Exatamente. e é muito o que eu faço nas minhas consultas e o que eu gostaria, né? Quanto mais você entende de você e do seu sistema familiar, mais você se relaciona com as pessoas e mais você atrai a prosperidade para a sua vida, a sua saúde física, mental e emocional também. Engraçado isso que você fala. Deixa eu ver, acho que tem aqui, ó. Como eu me trato a olhar o homem que não presta. Como cuidar do meu dedo podre? Ah, tá, é uma pergunta. É como eu me trato e olhar o homem que não... Ah, tá. Como essa pessoa vai se tratar para ela não escolher mais a pessoa Essa errada. pessoa errada. É olhar justamente para você. Não tem dedo podre, não. Você é perfeita ou perfeito, moça? Você é perfeita, perfeito. Porque somos seres perfeitos, no lugar de não que nós somos a perfeição. Porque nós somos exatamente o que precisamos
para fluir nessa nossa vida. Eu digo, né, sempre nas minhas lives, né, que todo mundo é iluminado, que todo mundo tem o poder de brilhar aqui, que ninguém está aqui para pagar boleto, para chorar, para ser infeliz, né? Todo mundo está aqui para brilhar. E não tem dedo podre. E é engraçado isso, que esse processo de autoconhecimento, tanto familiar, a constelação é maravilhosa por isso, mas as pessoas podem fazer mais de uma vez, né? Tem gente que acha que faz Pode. uma sessão e já resolveu tudo. Só Não. que, só que é um processo que você vai fazendo, porque se a gente for parar para pensar, até eu sou pedagoga, e dentro da primeira infância, a gente vê que ali é o primeiro núcleo onde a gente passa por muitos traumas, tanto inconsciente quanto consciente. Aí é sempre o núcleo familiar, é o primeiro núcleo que a gente tem o contato, e geralmente é da onde vem traumas que a gente, se a gente não se conhecer bem a nossa família, a gente já falou aqui outras vezes sobre aceitar. Não é que é bem assim, eu aceito todos os seus defeitos. É tipo, eu entendo e tudo bem, eu não posso mudar e eu preciso seguir em Exatamente. frente. Eu preciso quebrar esse ciclo. É Isso. exatamente isso, né, que você É fala. exatamente isso. É porque o passado a gente não consegue mudar, não é? Tudo que aconteceu lá atrás com os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, e coisas até que a gente nem entende, é um emaranhamento lá atrás e que a gente nem sabe. Vovô veio da Itália de navio, a gente não sabe, né? Muitos de nós temos as nossas, né? Viemos de lugares da Itália, Espanha, Portugal, né? Então, a gente não sabe os emaranhamentos que existem. E aí, na constelação familiar, não há julgamentos. Então, o entender é não julgar. Porque lá atrás, a gente era óbvio que era, né, um outro tempo, uma outra questão, as pessoas agiam de uma outra forma. Então, é olhar atrás e dizer: eu sinto muito que aconteceu isso com você, eu entendo tudo isso, e eu sei que vocês fizeram da maneira que vocês conseguiram fazer naquele momento. Então, entender que a pessoa, né, vovô, vovó, bisavô, bisavó, independente do que tenha acontecido, eles fizeram o que eles acharam naquele momento que deveria ser feito. Como nós hoje, né, a gente erra e acerta o tempo inteiro, estamos aqui para isso, a gente toma as nossas atitudes de acordo com o que a gente acha que está certo naquele momento. Mas o que está certo e o que está errado? Sim. Depende do ponto de vista, depende do que você tem dentro de você, das suas crenças, dos seus padrões e da outra pessoa que você está envolvida também, né? Porque tudo é um momento. É um momento que você vive que vai trazer um discernimento X ou Y para você ter essa atitude. Ah, eu tive essa atitude impensada. Ah, eu queria fazer isso, mas eu fiz outra coisa. Sim, mas você fez. E aconteceu isso Exatamente. também lá atrás. Né? E aí a gente vem trazendo isso ao longo da vida, só que para a gente sair disso, a gente existe numa fidelidade, né? Então, inconsciente, assim como na psicanálise a constelação familiar trabalha também com isso, de uma maneira inconsciente a gente acha que precisa repetir o padrão de papai e de mamãe, porque a gente tem que pertencer na família, né? É a questão do pertencimento. Isso é um movimento inconsciente. E até a gente descobrir que isso não é necessário para a gente conseguir evoluir com a nossa vida, é muito trabalho na constelação familiar. Eu cansei de fazer. Imagina, antes de me formar como consteladora, eu fazia constelação familiar. Depois, na formação, eu fiz. Agora, eu continuo fazendo com os meus colegas. Sabe, porque a gente fala que é para limpar, né? A gente limpa essas memórias, desses padrões, dessas crenças, das quais a gente não precisa ficar unida com ela. A gente pode fazer de uma maneira diferente, de uma maneira brilhante. Então, sem querer, a gente não prospera, por exemplo. Tantas pessoas vêm para fazer a constelação, mas por que eu não estou prosperando tudo? Então, vovô, bisavô lá atrás era um fazendeiro que perdeu tudo e depois ele não... Sabe? Então, você vai no emaranhado, você vai olhar, você está sendo fiel àquilo. Vovô era pobre, eu também vou ser pobre. Eu não quero ficar rico, porque se eu ficar rica, eu não vou ser mais a neta do vovô. Não, você vai continuar sendo a neta do vovô, sendo rica. E você honra, né? Isso com eles na família e diz: agora
eu vou prosperar e vou honrar vocês pela minha prosperidade. Então, a constelação familiar me pega nesse lado que eu acho incrível, porque Também. você limpa a memória, né, da família. E o mais legal e lindo de tudo é que você também traz a cura para a família, né? Vovô, vovó, bisavô, Exatamente. eles vão empurrando você para a vida. Até no final, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma pequena Sim. meditação. Vai empurrando você para a vida e dizer, vai lá, vai ser feliz, vai viver tua vida, né? E a gente fica aqui preso, ai meu Deus, será que eu posso? Você pode. E, e é isso, é não ter o medo de seguir em frente, né? Porque tem muita gente que fica preso àquela relação, aquelas crenças antigas e não quer ir para frente, não quer andar, não quer testar, ou faz a constelação e depois fala assim: ah, mas eu não vi resultado. Mas geralmente você estava aberto para aquilo, você estava disposto Exatamente, a entender aquilo, né? exatamente. Deixa eu ver aqui se tem alguns comentários pra gente continuar. Aqui tá assim, ó. Boa noite, meninas. Fabi, falem um pouco sobre constelação familiar, identidade de pares e otimismo. Eu não sei se tá dentro do nosso tema, né? Identidade de pares. É. Ah, na verdade, o que a gente está falando da É, constelação né? familiar já vem um pouco do que a gente está falando agora, né? Disso, Sim. né? Sobre isso. Eu tinha uma pergunta que mandaram, até falando sobre medo, né? Sim. Que o medo é algo que impede muitas pessoas, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Então, tanto, né, na psicanálise também da constelação familiar, que vem um pouco isso, mas eu acho que mais da psicanálise vem um pouco lá de trás na infância, né? O que você teve dos pais? Quais são as coisas que você não vai lembrar de quando você era pequeno? Você vai crescendo com padrões, com algumas coisas com acontecimentos, mas a criança, ela não tem a ideia de quando ela fica adulta, mas a ideia da criança, ela entende como ela quer, porque a criança fantasia muito. Sim. Então, a criança não tem esse discernimento de saber, né, no começo, antes dos 6 anos, do que é certo, do que é errado, quais são as coisas que os pais, né? Então, para ela, a mamãe falou que ia trabalhar e à noite ela ia brincar. A mamãe chegou em casa, cansada, estava com dor de cabeça e foi deitar. Para ela, a mamãe o quê? Não apareceu. A mamãe abandonou. Em algum lugar, aquela marca ficou ali registrada. Então, a criança começa a registrar de acordo com o que ela está vivendo naquele momento, né? Então, de acordo com os irmãos que ela convive, de acordo com o papai e mamãe em algum momento que ela vai gravando. Eu tenho exemplos, assim, engraçados até, das coisas de abandono, né? Que ela fala que, nossa, a mamãe abandonou. Só que aí a gente vai crescendo com esse lugar de um vazio aqui dentro e de que a gente vai marcando, né, a nossa vida com aquele padrãozinho lá atrás de que a gente não resolveu. Por isso que na vida adulta a terapia é importante, né? Porque a gente consegue olhar lá atrás. Então, é um medo que vem desde lá de trás até na vida adulta. Uma insegurança, né? A gente vai olhando para a vida e vai dizer, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Vai Né? dando medo do Algum futuro. transtorno, né? Verdade. Alguma coisa que vai te travar, sabe? Então, é tão importante da gente hoje olhar para esse lugar. Então, o medo é algo que é muito recorrente, né, na terapia. É algo que traz desde lá da infância e tudo. E como a gente faz isso? É entrando em contato. Porque a sombra, né, nós somos a parte iluminada, a parte menos iluminada, de luz e sombra, das sombras que a gente precisa o quê? Cuidar delas. Sim. E a sombra não é algo ruim. É algo, né, que faz com que a gente entenda a nossa parte obscura para a gente transformar ela. Então, é com amor que a gente faz isso. Por isso que é o tema, né, do autoconhecimento dos relacionamentos. É Exatamente. isso, porque quanto mais a gente traz a sombra para perto da gente, porque ela não é a nossa inimiga. Então, o medo está envolvido nisso, a ansiedade está envolvida nisso. Né? Muitas pessoas têm, né, crises de ansiedade, depressões. Por quê? Porque elas começam a colocar muita energia naquilo. Porque aquilo vai crescendo. Quanto mais energia a gente coloca naquilo, então tenho lá, tô com um problema. Aí eu tô colocando ainda mais um poder negativo nisso, né? Não sei se vocês já leram, tem um livro que é muito lindo chamado O Poder do Subconsciente. O Já me indicaram quanto esse livro.
Leia esse livro, é maravilhoso. Leiam o pessoal que tá assistindo a live. Então, é justamente falando sobre isso. O poder que o nosso subconsciente tem de trazer a luz ou a sombra. Porque é através dos nossos pensamentos que a gente vai criando a nossa realidade. Ah, mas isso é besteira. Não é besteira. A gente cresce num padrão muito alto nas afirmações positivas, olhando para algo bom. Então, todas as coisas que vão acontecendo na nossa vida, é parar, olhar. Tá vendo? Ó, tem aqui a Jainisa leu o livro, tá É, vendo? Né? É muito legal, porque quando você para olhar, a Tati também leu, minha irmã, Tati. Quando a gente num problema, por exemplo, então eu sempre falo isso, falava isso nas minhas lives e sempre falo, né? Aconteceu algo na tua vida hoje, de manhã aconteceu algum problema no teu carro. E aí, qual a forma que você lida com isso? Putz, aconteceu um negócio no meu carro, tá, pô, vai me atrasar, que merda, que não sei o quê, que aí você xingou, lá, 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 lá. E aí você já sai puto. Poxa, calma, né? Por que aconteceu isso? Ah, mas você vai me dizer que toda vez... Gente, a me forma como a falaram, gente lida com os eu era nossos essa problemas, pessoa. não é? A forma como a gente lida com isso é a forma que vai ser o seu dia maravilhoso ou o seu dia vai ser uma merda. Exatamente. Eu vi uma. Tem duas coisas aqui. Tem uma pergunta que sempre surge de Ah, dúvida quando a gente está falando de constelação familiar, e aí é sempre bom deixar claro. sim. Assim, ó. Então, todos os problemas e limitações que temos hoje são questões familiares. Sempre surge essa dúvida quando a gente está falando de constelação. Não é todo, não. Não é todo, não. Por quê? Porque temos a nossa parcela. Então é assim: é o sistema familiar, é a morfologia de tudo, é o que a gente carrega, o nosso DNA, né? É a nossa criação, os nossos pais e a nossa personalidade, porque todos nós temos Exatamente. também o nosso, né? O nosso id, o nosso eu, né? É como se fosse uma cestinha, né? E aí vai É um colocando aglomerado. coisinhas. Exatamente. Então você vem e colocou família, colocou DNA, colocou papai, mamãe, criação, porque às vezes você é criado pelo vovô e pela vovó. Pronto, já é diferente, né? Dudu fez constelação com a Fabi. Obrigada. Todo o pessoal aí que fez constelação. Adorei. Sejam Então, bem-vindos. bem-vindos. É a cestinha que você vai colocando de cada coisinha, né? Então, você não pode também colocar tudo, né? Nossa, ai, meu sistema familiar não é bom. Não, né? Então, todo sistema familiar tem a sua questão. Porque todos nós temos as nossas questões, diferentes uma das outras. Então, sempre quando a gente vai encontrar uma pessoa, por exemplo, né? Então, você está num relacionamento, traz você e o seu sistema familiar com o sistema familiar da outra pessoa. E aí vem juntos os sistemas familiares. Aquela pessoa, né? Você com alguma coisa, você com outra. E aí isso vai fazer o quê? Abrilhantar um ao outro. Então, por isso que eu falo das relações, as relações precisam nos elevar. Então, uma relação saudável é uma relação que nos eleva. Como? Elevar como? Exatamente isso. Quando ela traz o sistema familiar dela, você traz o seu, vocês vão falar: olha, você teve, né, na infância, tá? Você foi essa criança na infância? Ah, eu fui assim na infância. Nossa. E aí, quais são as debilidades hoje? E aí vem daquela questão do aceitável e do não aceitável, né? Porque ninguém é perfeito. Toda relação vai ter a sua causa, vai ter o seu glamour, né? Vai ter o bom e o ruim, e tá tudo certo, mas qual é a forma que você lida com isso? O que você está lidando é aceitável para você? Você gosta, né, do que Uhum. você está sentindo ali naquele momento? Né? Então todo mundo fala: nossa, eu já comecei uma relação e aí isso aqui, já não foi legal, isso já não foi. Poxa, se já não foi legal, não é. Por que as Exato. pessoas insistem em algo que não é? Porque existe uma crença de que
toda relação precisa ser sofrível. Toda relação precisa ter um negócio que vai... Não, né? Nós temos isso é um inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, sabe qual é? Dor e sofrimento. De que a relação precisa... É a mesma coisa dessa crença de que a maioria, né? Eu atendo muito homens, né? E Sim. eu digo que não são todos, eu nunca... Tudo que eu falar aqui não é todo mundo, tá? São Sim. algumas pessoas, para ficar claro. Mas traz o inconsciente coletivo e do inconsciente também do sistema de que para ter uma pessoa, para conquistar uma pessoa, precisa ser difícil. Ah, não sei quem respondeu rápido a minha mensagem. Ih, tá muito fácil. Ah, saiu comigo na primeira vez que eu chamei. Ah, tá muito fácil, precisa ser difícil. Porque é aquela coisa da caça. O homem precisa caçar. Não. A relação precisa ser gostosa, bonita, saudável, recíproca. Você está afim, a pessoa está afim. Pronto. Vamos viver. Então, por isso que as relações hoje demoram para funcionar, né? Se você respondeu, é porque você respondeu. Aí, se você não respondeu, é porque você está se fazendo de difícil. E aí, qual é o meio termo disso? O meio termo disso é não ter o quê? Não ter a receita e não ter que colocar uma pendência, algo difícil nisso. As coisas precisam ser fáceis, as coisas precisam ser fluídas, as coisas precisam ser gostosas, as coisas precisam ser felizes e agradáveis, porque ninguém quer e ninguém está aqui para receber qualquer coisa, né? Então, qualquer coisa, é por isso que eu falei no começo, né? Se você não sabe o que você quer, você aceita qualquer coisa. E não é qualquer coisa que você quer. Você não está aqui para ser qualquer coisa e para aceitar qualquer coisa, não é mesmo? Ô, Fabi, e dentro disso tudo, primeiro elogiar, tá? Muitas pessoas elogiando aqui a live, que tá sendo incrível. Alguns comentários, como as coisas precisam ser recíprocas. Bananei aqui. Que é o que você tá falando. E também tem a questão da cobrança, né? Não se cobrar, porque tem pessoas que podem não estar no relacionamento no momento por estar nesse cuidado íntimo também. E às vezes a pessoa cobra, fala, nossa, mas fulano já casou, fulano já fez isso, fulano já fez aquilo, e você ainda não. Então também entender esse processo de cada um, né? Como você falou, não é todo mundo. Não é todo mundo. E é isso. Exatamente. Sabe? Cada um tem o seu lugar, né? Exatamente. Tem o seu momento. E deixa eu te fazer uma pergunta. Não sei se está aí anotado, mas vou te fazer uma pergunta que eu acredito que é uma pergunta que a gente recebe muito aqui. E está dentro do tema. É sobre qual que é o passo, qual que é os primeiros passos, além de terapia, que eu sei que ajuda muito. E hoje em dia a gente está com um universo bem amplo de terapias. Sim, muito. Como a gente já começar esse passo do autocuidado, igual você falou dessa questão do personal, a gente sabe que o exercício físico é maravilhoso. Tanto eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu tenho psoríase, né? Porque ela é autoimune, enfim. E aí o exercício ajuda muito também nessas questões, na autoestima. Qual dica você daria para as pessoas aqui sobre essa questão do autoconhecimento, tanto dentro quanto fora? Como começar a trabalhar, né? Acordar um dia e falar, hoje eu vou separar esse dia para mim. Sim. Eu acho que a primeira coisa, eu sempre falo isso para os meus clientes, né? É sempre reservar um tempo para você. Ai, mas eu reservo um tempo para mim. Dessa forma, você não reserva. Então, ao acordar ou ao dormir, ou ter 5, 10 minutos para você entrar em contato com você verdadeiramente. Como a gente entra em contato com a gente? Respirando. A gente não respira. Eu estou no e-book, depois eu vou divulgar aqui o e-book, porque quando estiver pronto, vocês vão... Fique à vontade. Tá acabando. E eu tenho essa coisa da respiração, desse ciclo respiratório também, né? Então, como a gente faz isso? Então, quando a gente respira profundamente, quando a gente traz a inspiração e a expiração, o que acontece no nosso organismo? Né? Nós oxigenamos mais o nosso organismo, né? Trazemos as substâncias, líquidos corporais, fazemos com que todo o nosso corpo trabalhe a nosso favor. Porque quando a gente respira, a gente engana o cérebro de que está
tudo bem. A respiração profunda é o contrário da respiração, por exemplo, de quando a gente está ansioso, de quando a gente está com crises depressivas, né? O que acontece com o nosso organismo? Ele entra em estado de alerta. O estado de alerta é o quê? Suor excessivo, você fica agitado. Então, a nossa musculatura fica rígida, fica tensa. Então, a gente tem que dores no pescoço, dores de cabeça. Batimento cardíaco começa a acelerar. A gente fica salivando mais, porque, né, a gente tem alguns comportamentos corporais e alguns comportamentos fisiológicos, né, até para ir mais ao banheiro. Você tem, por exemplo, o seu intestino solta, você vai mais ao banheiro, urinar. Então, o seu corpo começa a trazer um estado de alerta e você vai ficando o quê? Incomodado com isso. Porque esse estado de estresse incomoda. E aí você não consegue o quê? Os pensamentos ordenados. É nesse momento que você, como a gente fala, né, trocar os pés pelas mãos e ser impulsivo ou colocar uma atitude impensada. Por quê? Porque você está num momento de estresse. No momento de estresse, o seu cérebro não está trabalhando como ele poderia trabalhar, com a potencialidade que ele é. E aí você acaba fazendo coisas que você também até nem gostaria, mas nesse estado você fica assim. Então, para trazer o polo positivo disso, primeiramente, né? Então, eu quero trazer uma rotina para a minha vida diferente, para o estresse, para a ansiedade, é respirar. Então, é pegar esse tempo com você e sempre fazer inspirações profundas, né? Inspira profundamente pelo nariz, solta pela boca e vai fazendo isso durante uns 5 minutos. Inspira, solta e vai acalmando os pensamentos, né? E não precisa falar, nossa, eu não sei meditar. Muita gente me fala isso. Eu não sei meditar. O que é meditar? É respirar e entrar em contato com você. Exatamente. A partir do momento que você entra em contato com você, façam essa experiência durante uma semana. Vocês vão ver como você vai lidar melhor com os problemas no trabalho, problema cotidiano. Você vai lidar melhor com você mesmo no dia a dia. Você vai ficar mais feliz. Você vai conseguir trazer mais coerência nas suas atitudes. Exatamente. Né? Porque a gente, às vezes, por muitas vezes, somos incoerentes. Porque a gente faz coisas que a gente ali, sabe, está sempre fazendo num impulso, né? E saber, que eu sempre falo isso nas minhas lives, e isso eu gosto de falar, que todos os dias a gente recebe um presente do universo. E basta a gente começar a perceber quais são esses presentes. E que às vezes o presente, ele não vem com um pacote bonitinho de um lacinho. Às vezes ele vem num pneu que fura. Às vezes ele vem num atraso do relógio. Porque tudo aqui está certo. Quando a gente coloca isso como prioridade, de que todas as coisas que acontecem na nossa vida estão certas, a gente não fica cobrando nem da gente nem de ninguém tudo o que a gente fica esperando que aconteça. Então, aconteceu isso, a gente acolhe, né? Poxa, que legal. Nossa, mas isso aqui aconteceu, isso aqui é uma merda. Não é que, que legal, você também não vai ficar, sabe? Não é ser a pessoa good vibe sem ser o good vibe, não é isso. É simplesmente entrar em contato com aquilo e dizer, o que isso está me trazendo? E olha que presente maravilhoso. Qual foi? Então pensa, o pessoal que está aí hoje, né? Qual foi o presente que eu recebi hoje? Hoje o meu presente é estar aqui com vocês, falando para essas pessoas, para de alguma forma ajudar alguém. Esse é o meu presente de hoje. E qual é o seu presente? Né? O que aconteceu hoje no seu dia que você nem percebeu? Que foi uma flor que caiu no teu carro, que foi uma pessoa que olhou para você e falou, nossa, você está bonita hoje? Está bonito hoje? Qual foi o presente? Que às vezes a gente deixa a coisa passar. Né? E a ansiedade é isso. Quando a gente está nesse processo de ansiedade, quando a gente está nesse processo louco, que a vida vai demandando isso para a gente. A vida empurra a gente para esse lado mesmo eufórico. É a gente que precisa se policiar e dizer, peraí, eu estou eufórico? Será que agora eu posso respirar? Sabe? Então é receber
esses presentes. Eu tenho até uma historinha curta que eu vou falar aqui, que vocês vão perceber exatamente o que é isso. Uma mulher muito bem sucedida, estava no escritório, e ela, família lá na casa dela, foi lá, estava lá no escritório, e ela recebeu um e-mail no final da tarde do chefe dela. E ele disse: amanhã esteja aqui às 9 horas que eu preciso conversar com você. Aí ela olhou para a secretária e falou: meu, o chefe falou que quer falar comigo amanhã, 9 horas da manhã. Ele nunca falou isso, mas será que foi o relatório que eu mandei errado? Será que foi aquilo que eu fiz não sei o quê? Será que não sei o quê? Ela começou a se questionar do que poderia ter sido para ele querer falar com ela. E aí a ansiedade tomou conta dela. Ela foi para casa com isso na cabeça, ela chegou lá na casa dela, o marido dela ajudando na janta, ela falou: ai, olha, hoje eu não estou com cabeça para nada, eu estou com um problema no trabalho. Ou seja, ela não teve problema nenhum. O chefe dela simplesmente falou que queria falar com ela no outro dia. E aí ela foi: olha, ai, hoje eu estou estressada, eu não vou falar nada. Então, ela mal conversou com o marido, o filho pediu para ajudar na lição de casa. Ela: ai, hoje, filho, hoje não. A mamãe está estressada, a mãe não consegue fazer nada, ela não se concentrou e ela não cuidou do filho. Ela não transou com o marido dela naquela noite. E aí ela foi deitar e não dormiu. O despertador dela tocou, ela foi trabalhar e ela chegou daquele jeito no trabalho, sentou na frente do chefe dela e a ansiedade tomando conta dela, que ela não conseguia nem ficar sentada. E aí ela sentou na frente do chefe dela, ele olhou para a cara dela e falou: olha, eu te chamei aqui. Bem calmamente ele disse: para te parabenizar pelo excelente trabalho que você vem executando aqui. Nananana. E aí ele começou a elogiá-la, começou a trazer das coisas que ela estava fazendo e tal. E aí, o que aconteceu com ela naquele momento? Qual foi a sensação dela na frente do chefe dela? Ela não falou, né? Mas dentro dela ela ficou: ai, que alívio, caramba! Era isso! E não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, eu digo mais: o que ela recebeu do chefe dela aquele dia? Ela não recebeu o elogio. Ela não recebeu o presente dela daquele dia. Porque ela mesma criou, por isso o poder do subconsciente. Olha o poder do subconsciente. Ela simplesmente ficou aliviada. Então, a sensação de alegria que viria com isso veio com a sensação errônea de alívio. Era alívio que ela deveria ter sentido? Ela se sabotou, né? Ela se sabotou. Então, era alegria, felicidade. Era para ela sair dali: nossa, meu Deus. Ela saiu dali: ai, nossa, ligou pro marido dela: você acredita que meu chefe queria me elogiar? Tipo, ela não recebeu. Então, quantas vezes a gente não faz isso no nosso cotidiano? Com qualquer coisa. Com qualquer coisa. Até mesmo nos nossos relacionamentos. Um dia que você tá lá bravo com o seu namorado ou namorada, que ele atrasou e ele veio com um botão de rosa, falar: agora ele traz flor, né? Atrasou, agora ele tá me trazendo flor. Por que a gente faz isso? Verdade. E uma coisa que eu tenho reparado muito, eu tenho muito praticado agora, depois de muito tempo tentando e aprendendo, indo com calma, eu tô aprendendo ainda essa questão do universo. Eu tenho um amigo que ele fala assim pra mim: Amanda, o universo, ele sempre vai te responder sim. Não importa o que você vai falar, ele sempre vai te falar sim, ele não sabe falar não. E aí eu tenho percebido que esses presentes que você fala, eles são simples e pequenos durante o dia. É como se a gente tivesse anjinhos cuidando da gente durante o dia. É impressionante quando a gente para perceber. Eu tenho praticado isso na minha vida e tenho ficado, cada vez que acontece, eu fico assim: meu Deus, não tô acreditando. Então, assim, é surreal experimentar isso que você tá falando. Sim, é É incrível. E todo mundo, incrível. o que é mais legal, que eu estou dizendo a vocês, é que todo mundo pode experimentar isso, né? Então, a gente pode viver de uma maneira melhor, mas a gente precisa discernir o que não está legal para a gente. Verdade. Então, o autoconhecimento, por isso que é o autoconhecimento mesmo, né? O que eu posso saber mais de mim? Vamos cavucar, vamos trazer, porque crescer, aprender, é dolorido. Vamos falar? Às vezes a gente toma, eu na minha terapia, eu sou a terapeuta que também faz amanhã, eu tenho terapia. E a Sim. gente toma bordoada.
E tá tudo bem, por quê? Porque naquele momento é o que a gente precisa para a gente poder crescer, para a gente viver melhor. Porque em muitas vezes, né, eu não falei ainda isso, mas por muitas vezes somos o quê? Crianças. Crianças querendo ser adultas, adultas querendo fugir para criança. Uhum. E aí a criança não prospera, a criança não namora, a Uhum. criança não ganha dinheiro, a criança não tem responsabilidade, a criança procrastina, né? Então, qual o momento que você está vivendo? E a gente fica nessa alternância durante a nossa vida toda, porque, Verdade. infelizmente, é um processo inconsciente. Quando você vê, você já está. E aí você fala, ô, que isso? Né? Meu filho de 15 anos, uma vez ele olhou para mim, eu estava falando com ele, eu falei, atende o telefone, atende a mamãe, atende a mamãe. Ele falou, agora eu não posso. E ele é muito assim, sabe? Ele falou, agora eu não posso. Como assim não pode, meu filho? Eu sou tua mãe, você tem que atender o telefone. E aí eu fiquei, atende, atende, eu mandava mensagem, atende, enter, atende, atende, atende. E aí ele escreveu nessas palavras. Eu tomei um choque esse dia. É uma coisa idiota, mas eu tomei um choque. Ele escreveu, mamãe, por favor, pare de ser infantil. Aí eu fiz, e aí eu assustei e me liguei. Eu falei, meu Deus, que comportamento infantil que eu tô tendo com o meu filho de 15 anos. E o meu filho de 15 anos olhou para mim e disse, querida, você está sendo uma Olha, criança. Em tantos momentos a gente é criança. Quantas vezes a gente faz isso e a gente não percebe? E ele precisou fazer isso para eu perceber. Eu tomei um choque. Tomei um choque, sabe? Porque a gente fica ali. E a criança faz o quê? Faz birra. A criança fica sempre ali atrás de alguma coisa pedindo. Então, quantas vezes nós somos crianças nos nossos relacionamentos? Querendo atenção, cobrando o outro, trazendo alguma coisa lá da infância para a gente ter que arrumar uma treta com a pessoa sem precisar. sim, E aí a criança brigando com criança. Pô, sim. que relacionamento é esse? Né? Olha lá, a Miss falando, meu filho vive me falando isso, mãe, para de ser criança. Eles são mais maduros que a gente, exatamente. São. A gente só não Entendeu? escuta muito, mas eles estão muito, ó, estão ali na frente. É, e os filhos nos ensinam muito. Né? O meu filho me ensina demais. Então a gente precisa prestar atenção, porque sempre tem alguém que vai falar isso pra gente. Então, quando a gente tá ali num comportamento infantil, às vezes você não vai perceber. Isso é uma das coisas também do autoconhecimento, do qual às vezes a gente começa a se identificar, né? Então, tá num comportamento infantil, se você percebeu, qual a maneira de você não repetir isso? Qual a maneira que você cresce? A maneira quando você percebe da atitude que você está tendo ali. Ô, peraí, agora, caramba, olha que atitude idiota que eu tive. Nossa, isso não é legal. Então, eu identifico em mim, eu consigo fazer o quê? Transformar. Agora, se eu estou negligenciando, então, o que que a maioria das pessoas fazem? Né? Não fazem a terapia e também fazem no seu cotidiano. Elas negligenciam. Faz o quê? Coloca a culpa no outro. Né? Então, Verdade. lembra quando você era pequeno, por exemplo, né? Você estava lá brigando, mamãe chegou. Estava lá fazendo. Quem foi que fez isso, não sei o quê, não sei o quê? Você nunca fala que a culpa foi sua. O que que você faz? Você coloca a culpa no amiguinho, você coloca a culpa no teu irmão, você coloca a culpa no móvel que caiu. Foi o móvel Do que caiu. cachorro. Foi o cachorro. Entendeu? Então, a gente está acostumado, desde a nossa infância, a tirar o nosso, a não nos responsabilizarmos por nada. Então, quem não se responsabiliza é a criança. E quantas vezes na vida adulta a gente não se responsabiliza? Verdade. Então, começa daí a fazer essa identidade, né? Porque quanto mais a gente está nesse lugar, né? E aí é o mesmo lugar do medo, é o mesmo lugar da irresponsabilidade, é o mesmo lugar da ansiedade, é o mesmo lugar da depressão. Conforme a gente não se identifica com isso, o que que faz o lado obscuro, o lado sombra nossa que a gente precisa trabalhar? Ele cresce. Ele cresce. E aí, cada vez
mais fica difícil da gente identificar, cada vez mais fica difícil da gente transformar isso, porque a gente deixa ele crescer, porque não é trabalhado. Então, eu identifico a criança em mim. Por isso que a gente fala, né? Muitas vivências eu faço nas minhas imersões. Quando tiver, eu vou avisar vocês. A cura da criança interior. Né? Olhar a nossa criança e acolher essa criança. Porque, inconscientemente, essa nossa criança também esteve num lugar difícil. Porque, né, em algum lugar lá atrás, a gente achou que foi abandonado, a gente achou que não era amado, a gente achou que não foi querido, a gente achou que a responsabilidade era nossa da separação dos nossos pais, né? A gente achou que foi nossa responsabilidade de papai ter traído mamãe, de mamãe ter traído papai. E o engraçado é a gente se torna adultos que precisa cuidar da nossa criança para poder conseguir seguir em frente. Exatamente. Se não somos a eterna criança. Eu conheço pessoas de 50 anos que são crianças. E elas não conseguem identificar o momento que elas são crianças. E aí elas agem como crianças, né? E aí elas se relacionam como crianças. Sim. E como vai acontecer isso? Como é que uma criança se relaciona? Ela não se relaciona. Ela brinca de se relacionar. E aí tá a chave de tanta incoerência e de tantos relacionamentos fadados ao fracasso. Então, a pessoa que escreveu que eu tenho o dedo podre, você não tem o dedo podre. É o que você está atraindo que está fazendo com que isso, né? Vamos lá. Muito bom ouvir a Fabi. Aí. Obrigada, Ana. Bom mesmo, gente. Maravilhoso aqui. Obrigada. Fabi. A evolução é para todos? Sim. Exatamente. A evolução é para todos. Aliás, estamos aqui. Então, é como se você viesse de um lugar e falasse assim, vamos lá. Vai lá e vai fazer o seu melhor. E aí a gente vem, eu sempre falo isso, né? Que a gente vem por uma estradinha e aí depois ela vai para um lado, vai para o outro, vai para o lado. Então, qual o lado que você vai? Tem um lado que você vai que é mais fácil, você vai encontrar pessoas que vão organizar o teu caminho junto com você, tem aquele lugar que é mais difícil, mas é o livre-arbítrio. A gente escolhe, né, a estrada que a gente quer seguir. Então, isso vem de acordo com o quê? Com o que nós viemos fazer aqui, né? Por isso que tem muita gente... A pandemia, por exemplo, né? O Covid veio para quê? Ele veio para justamente trazer a gente para dentro de casa e para dentro de nós. Ai, mas é uma doença, não sei o quê. Toda doença é uma bênção, porque ela traz uma referência, ela traz alguma coisa que você precisa modificar em você. E às vezes você vai olhar para aquilo, por isso que todo mundo fala, ai, nossa, a pessoa teve câncer, depois do câncer ela mudou a vida dela, ela se transformou. Por quê? Porque ela conseguiu enxergar quem ela era verdadeiramente. Ela conseguiu entrar e fazer de acordo com que a essência dela trabalhasse. Para ela conseguir ser melhor ainda aqui. Foi o que eu disse no começo, ninguém está aqui para sofrer e para pagar boleto. A gente está aqui para fazer algo maior e melhor, né? Então, eu estou aqui a serviço da vida para trazer para as pessoas o melhor para elas. O melhor que elas podem. Então, eu estou aqui para... a terapeuta falou para fazer isso. A terapeuta não fala para a gente fazer nada. Quem faz é você, é o livre-arbítrio. A gente faz o quê? Uma orientação. Qual é a minha função? Orientar, falar para você, olha, percebe o quanto isso está acontecendo aqui? É igual dessa historinha, né? De dizer para aquela mãe, percebeu? Por que você agiu dessa forma? Por que essa ansiedade toda, né? Então, o autoconhecimento a nosso serviço, né? Autoconhecimento a serviço da vida e a serviço das nossas relações é o que vai trazer o nosso melhor. E são em todos os âmbitos da nossa vida, no físico, emocional, mental e espiritual. Porque todos esses são importantes, né? Para a nossa evolução. Exatamente. Fabi, o Instagram, agora eu não sei o que está acontecendo, mas da última vez não avisaram pra gente o horário da live que estava encerrando e ela caiu de uma vez. Mas eu tô controlando aqui pelo horário. Tá bom. Aí, se você quiser já ir fazendo as considerações finais, porque eu não sei se ela pode cair em qualquer momento. O papo tá maravilhoso. Queria te convidar para voltar uma próxima vez. Com certeza.
por favor, as pessoas aqui também, eu creio que tá na torcida para voltar, porque eu acho que sempre tem muito assunto e dentro da constelação familiar tem muita coisa, né? Sim. E queremos, quando tiver vivência, quando tiver mais coisas que você estiver proporcionando, eu já vou seguir seu perfil também, que eu já tô apaixonada. Ah, E obrigada. aí você vai passando Tá. pra gente estar acompanhando seu trabalho também, tá bom? Aí você fica à Sim. vontade agora para falar, fazer propaganda, fazer o que você quiser, fazer considerações. Ai, olha, gente, eu agradeço demais, né, a presença de todos vocês aqui. Eu espero que cada palavra que a gente vai falando, a gente agrega um pouquinho a alguém. Espero que tenha tocado no coração de vocês. Da próxima vez a gente pode fazer uma meditação. Quem quiser constelar, fazer, né, uma terapia, eu acho que é super, nossa, é super válido. Eu acho que quanto mais a gente aprende, melhor a gente fica ainda para a nossa vida, né? E falar para todos vocês que todos vocês são iluminados, que todo mundo aqui tem o poder de transformar a sua vida de acordo com o que você é, né? Então, brilhe cada vez mais, transforme cada vez mais a sua vida, traga o seu melhor, com o melhor que você tem, né? Então, a cada dia que você acordar, que você seja feliz, que você traga sempre amor no teu coração e que todo mundo aqui se relaciona de acordo com o que atrai. Então, se você é uma boa pessoa, se você está se tratando com amor, se você se respeita, em algum momento você vai atrair o amor também para sua vida, né? Ó, minha mãe está aqui maravilhosa, através Ai, dela que eu estou linda! aqui. Então, Então, um ó, beijo tá para a vendo? mãe da Já é uma Fabi. constelação aqui já sendo feita também de amor, Nossa! né? Então, honre os pais, né? E sempre agradeça aos seus pais, dizendo: papai e mamãe, obrigado pela vida. Quanto mais a gente agradece ao que foi, aos nossos pais, mais fluidez a gente tem para a nossa vida. Então, quem quiser, me procure no meu Insta, me acompanhe. Eu estou muito feliz de estar aqui, tá bom? Verdade. Um beijo e obrigada. É só uma coisa antes de você ir, ó. Aqui, ó, aprendizados da live. O presente de hoje com estar aqui encontrando a evolução e conexão daquilo que cada um está buscando. Está buscando. É isso. Obrigada. Obrigada. Fabi, gratidão. Te seguirei. Todo mundo corre lá no perfil também. Ah, antes de você ir, você falou que ia fazer propaganda de um e-book. Era o e-book? O e-book Fala. são 5 passos para o Sim. autoconhecimento. E eu falo justamente sobre isso. Se Sim. autoconhecer, você em contato com a sua família, você nas suas relações, vocês com seus medos e você indo para a vida. São 5 Ah, passos. então é ótimo, gente. Então é basicamente o que a gente falou aqui hoje, É, resumido. Então, quem quiser saber mais, pode acessar o e-book da Fabi, entrar no Instagram dela, seguir lá, porque vale a pena conhecer mais o trabalho dela, tá bom? Gratidão, boa noite. obrigada, boa Aqui para mim noite. já são meia-noite e 32. Aqui é 8h32 ainda. Pois é, que tô com saudade do sol, tô aqui morrendo de frio. Oh, meu Deus. Gratidão, viu? Um beijo e prazer em te conhecer. Obrigada. Beijo, beijo, amores. A live vai ficar salva, tá? Tchau.